Dando continuidade ao nosso assunto de solo geométrico, nós vamos agora falar sobre cilindro e cone, que é o vídeo número 2 de solo geométrico. Aqui nós temos o cilindro, a base do cilindro no círculo, né? E a lateral dele é um retângulo, como nós podemos ver aqui na planificação. Na planificação de um círculo, nós temos de um cilindro, nós temos dois círculos e um retângulo. Então, para calcular a área total de um cilindro, nós vamos ter que calcular a área do círculo, multiplicar por 2 e calcular a área lateral. Aqui estão as fórmulas do cilindro. O cilindro, a área da base é π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo. A área lateral, nós temos aqui um retângulo. Como esse retângulo ele vai fazer o contorno no círculo, então o contorno do círculo é 2πr, que é a fórmula do contorno, o comprimento da circunferência. E aqui nós temos a altura dele. Então quem é a lateral? Base vezes altura. Quem é a base? É o contorno do círculo, 2πr. Altura h, então 2πr vezes h é a área lateral. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nós temos o círculo aqui. E o volume é a área da base vezes a altura. Então vamos agora para alguns exemplos. Então, seja um cilindro circular reto com altura 10 centímetros e raio da base 2. Aí pede para calcular o volume dele. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é π vezes r ao quadrado, vezes h. π, o valor de r, dá, no caso aqui 2, então vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4. 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes π, 40π. Se nós temos o valor de π 3,14, nós vamos aproximadamente, 3,14, multiplicando aqui por 40, vai dar 125,6 centímetros cúbicos o volume desse cilindro. Essa multiplicação por π 3,14, em determinadas situações, ela é opcional. Você poderia deixar a resposta também 40π. Caso a pergunta dê o valor de π aqui, você é obrigado a fazer a multiplicação. Uma lata de refrigerante tem 6 centímetros de diâmetro, 12,5 centímetros de altura. Qual a quantidade de refrigerante que cabe numa lata? Aqui nós vamos calcular o volume. Observe que para calcular o volume eu preciso do raio. Aqui não tem o raio, tem o diâmetro. Eu não posso colocar 6. O raio é a metade do diâmetro. Então, que seria, no caso, 3 de raio. Então, volume, área da base vezes a altura. A área da base é π vezes raio ao quadrado, a fórmula. O raio, aqui nós temos 3, então vai ficar 3 ao quadrado, vezes π, vezes 12,5, que é o valor da altura. Então, 9, que é 3 ao quadrado, vezes 12,5, 112,5 π. Multiplicando 3,14, vai dar 353,25 centímetros cúbicos. Como o centímetro cúbico é igual a 1 ml, então vai ficar 353,25 ml, é a quantidade de refrigerante que cabe nessa lata aí. Mais um exemplo, em uma fazenda estava sendo realizada uma reforma e foi necessário pintar um reservatório de água no formato cilíndrico, cuja base é um círculo de raio igual a 15 metros e altura 7 metros. Sabendo que o metro quadrado de tinta custa R$10, qual o valor gasto para pintar esse reservatório? Então, nós temos que calcular a área, já que a pintura vai ser feita em todas as extremidades do cilindro, então vamos calcular a área. A área, a gente pode calcular a área da base, multiplicar por 2, calcular a área lateral e fazer a soma dos dois.
Ou a gente pode usar essa fórmula aqui também. A gente pode usar separado, né, para calcular a área total. Primeiro calcular a área da base, depois calcular a área lateral, e aí junta 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou então a gente coloca tudo numa fórmula só, que é essa aqui. Então, colocando tudo numa fórmula só, vai ficar 2 vezes π vezes R, R mais H. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 15, 15, que é o valor do raio, mais H, que é o valor da altura. Então, multiplicando tudo isso aqui, ó, primeiro fazendo a soma, dá 22, multiplicando tudo, vai dar 2.072,4 metros cúbicos. Aliás, metros quadrados, que é a área. Então, 2 vezes 3,14 vezes 15 vezes 22, que é a soma de 15 mais 7, vai dar 2.072,4 metros quadrados. Como o valor do metro quadrado vale R$10, então você vai pegar isso aqui tudo e multiplicar por 10. Multiplicando por 10 é só tirar a vírgula, movimentar a vírgula uma casa. Então vai ficar 20.724 reais o custo para fazer a pintura desse reservatório, né, de água dessa fazenda. Aqui você poderia também, como eu disse antes, calcular separado, o resultado vai dar o mesmo. Agora nós vamos ver o cone. Aqui nós temos o cone, né, figura montada, e aqui nós temos a planificação dela. A planificação do cone nós temos uma parte de uma circunferência e a base é uma circunferência inteira. Então vamos ver as fórmulas para calcular a área total e volume de um cone. Então nós temos as fórmulas aqui. A área da base é π vezes R ao quadrado, que é a área do círculo. A área lateral é π vezes R vezes G. G aqui é a geratriz, né? Essa parte aqui inclinada do cone. A área total, a gente pode pegar essa área e somar com essa, a área da base mais a área lateral, ou pode também utilizar uma fórmula só, usando o termo comum aqui em evidência. Vai ficar πr, R mais G. Aqui nós temos a fórmula de um cone equilátero. O cone é chamado de equilátero quando a geratriz é igual a 2 vezes o raio. E como aqui a altura, o raio e a geratriz formam um triângulo retângulo, se faltar uma dessas três medidas aqui, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar. O volume da figura é a área da base vezes a altura dividido por 3. Primeiro exemplo, calcular o volume de um cone circular reto, cujo raio da base mede 3 e a geratriz 5. Então, como eu preciso do volume para calcular o volume da altura, está faltando a medida da altura, então nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, h ao quadrado mais r ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa. Então, h ao quadrado, o raio 3, então 3 ao quadrado vai dar 9. A geratriz vale 5, 5 ao quadrado 25. Então, 25 menos 9, porque o 9 veio do primeiro membro, troca o sinal, dá 16. Então, a altura vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Substituindo aqui na fórmula, a área da base vezes a altura, a área da base é a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. O raio aqui vale 3, então 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 4 dá altura 36, 36π, dividido por 3, 12π é o valor do volume desse círculo, desse cone circular. Então, primeiro você calcula a medida que está faltando, né, usando o teorema de Pitágoras. Aqui houve uma troca, nós colocamos aqui primeiro os catetos, depois a hipotenusa, isso não tem problema. Outro exemplo, um cone equilátero tem área da base igual a 4 centímetros quadrados e pede a sua área lateral.
Então, a área da base é π vezes r ao quadrado. Quem é a área da base? 4, já tem um valor aqui, 4π. Então, 4π é igual a π vezes r ao quadrado. Então, olha, quando você tem o mesmo valor antes e depois da igualdade, você pode eliminar. Então, eu posso eliminar esse π com esse. Ó. Então, ficou raio ao quadrado igual a 4. 4 igual a raio ao quadrado. Então, se o raio está elevado ao quadrado, é só tirar a raiz quadrada de 4 para achar a resposta. Então, o raio vale 2. Qual é a fórmula da área lateral? Π vezes R vezes G. O G, como ele é equilátero, vale 2R. Então, vai ficar π vezes R vezes 2R, que é o valor de G. Então, como o R vale 2, é só colocar 2 aqui e 2 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. 8π é o valor da área lateral desse cone equilátero. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouco, né, para lembrar, né, vocês alguma coisa de sólido geométrico. Então, vocês precisam agora exercitar, fazer exercícios, né, tanto refazer esses exemplos que eu coloquei aqui, como pesquisar novos exercícios para serem feitos. Espero ter ajudado vocês nesse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.